7 horas, 1 minuto. O assunto aqui no Jornal Gente é a questão do metanol. Nós vamos mais uma vez atualizar as informações a respeito da utilização desse produto para a intoxicação de clientes de bares, restaurantes, consumidores de bebidas alcoólicas que foram surpreendidos. Oi, esses últimos dias eles têm sido bem cheios, né? Dentro da internet e fora dela também. E apesar de eu não acompanhar muito o jornal, acho que todo mundo ficou sabendo da questão do metanol e todo o impacto que está tendo na mídia e no consumo de bebidas alcoólicas. E enquanto estava rolando tudo isso, eu pensava em uma ideia de vídeo, até simplesmente surgiu na minha cabeça um estalo, um número e uma letra, 3M. Que, diferente do 4M, que a gente está acostumado a ver e ouvir em letras de funk, dos MCs por aí, são os 3 assuntos que vamos ver e comentar no vídeo de hoje, ou seja, metanol, mídia e Matrix. Se você acompanha e usa a internet, fica bem visível a superficialidade que vivemos hoje em dia, seja por conta do conteúdo das redes ou até do distanciamento social e emocional causados pela própria Matrix. É bem nítido que as coisas de um modo geral, dentro e fora da internet, e até as próprias pessoas, não têm tido muita ética ou consciência. Isso fica mais nítido ainda quando olhamos os perfis de cada um dentro das redes sociais, que serve de palco para o ego da maioria. Onde as atrações são guerra de gênero, onde homens e mulheres se rivalizam e vilanizam um ao outro, romantização da infidelidade, tornando sentimentos humanos em jogos emocionais em prol da própria vaidade, jogos de azar que prometem uma ilusão de retorno instantâneo do seu investimento, prostituição online com homens e mulheres tornando o corpo, que na teoria era para ser morada do espírito, em um modelo sexualizado da própria imagem. Mas muitas outras coisas. E não precisa de muito para perceber como as coisas que citei parecem vazias e sem alma, apenas servindo de conteúdo fácil e prático, direcionados para quem só quer se distrair do mundo barulhento, onde a maioria das coisas importantes foram deixadas de canto, apenas focando no 3D, que é onde o foco está mais no T do que no C, que qualquer valor costuma ser medido por aparência, status, posse e poder. E é nesse mesmo mundo 3D que a gente está vivendo. A vida, ela acontece todo dia, o sol nasce e se põe, bebês nascem, coisas acabam para outras começarem, é o fluxo natural do universo. Enquanto tudo isso acontece na vida real, programas, arquivos, conteúdos são feitos para o nosso consumo. Isso rola desde o rádio, que depois foi para a televisão, e finalmente chegou a hora das redes sociais assumirem esse posto. Mas o ponto é que, mesmo com tanto material sendo produzido e disponível para todos acessarem, essas coisas não são suficientes. Até porque não fomos feitos para apenas consumir esse tanto de conteúdo, que é oferecido 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E é esse momento que olhamos esses vídeos, essas propagandas, essas subcelebridades, que tudo parece estar meio fora do lugar. E de acordo com muitas correntes e pensadores, isso acontece quando você desperta e sai do automático e começa a perceber que a vida vai muito além da rotina criada, dos Reels, da For You e do que influencers estão fazendo. Essa coordenada por sentido e propósito que permite que você enxergue além da superfície, contornando a Matrix e se aprofundando em coisas realmente importantes. A ideia de Matrix é como no filme de 99, que mostra a humanidade presa em uma simulação criada por máquinas. As pessoas vivem uma realidade virtual enquanto na verdade estão sendo usadas como fonte de energia, ou seja, o mundo que elas veem não era real. Vendo pelo ponto de vista como metáfora, a Matrix seria como um símbolo do sistema que controla as pessoas por meio da rotina. Por exemplo, governo que se aproveita do povo e de suas ideologias por benefício próprio, mídia servindo de hipnose diária, mantendo as pessoas reféns de seus conteúdos e postagens,
escolas ensinando desde cedo como se comportar, limitando a liberdade de pensamento, além de um sistema educacional falho. Em alguns casos, até religião para mudar e controlar comportamentos por meio da fé. Além disso, tem também os estímulos constantes que nos são empurrados diariamente. Propagandas que induzem ao materialismo excessivo, consumo de alimentos nem um pouco saudáveis e na sua maioria ultraprocessados, redes sociais como vitrines de comparação e modelos de persona. Isso tudo para te manter alienado e com medo do próprio potencial e do que está além da Matrix. Apenas para te manter na zona de desconforto, te usando de engrenagem e controlando sua rotina, substituindo a vida pela sobrevivência. Um exemplo disso está no que vemos todo dia. É só notar, por exemplo, a presença maçante de telejornais nas grades de programação de TV aberta. É inegável que a informação é fundamental. Você ficar preso acompanhando essas notícias diárias sem necessidade pode ter vários impactos diretos no emocional e no psicológico de quem consome todo dia essas notícias. Inclusive, isso tem nome e se chama infodemia, que é o grande fluxo de informações que se espalham pela internet sobre um assunto específico, que se multiplicam de uma forma muito acelerada em um curto período devido a um evento específico, igual rolou com a Covid-19. E não precisa pesquisar muito para saber o quanto esse fluxo maçante de informações a todo instante, no sentido energético, te mantém em uma vibração baixa, interferindo diretamente no seu comportamento e no seu dia. Isso se estende para as redes sociais. É comum você abrir sua For You, seja lá no TikTok ou no Instagram, e se deparar com vídeos autodepreciativos e com um ar denso e bem depressivo. A tristeza e o prazer são bem mais confortáveis que a mudança. Mas isso não significa que seja o melhor cenário se manter entre os dois. Na verdade, a longo prazo, se torna autodestrutivo aceitar esses sentimentos como parte de você. Assim como o álcool, que inicialmente parece nocivo e até bem visto, ele junto com outros elementos que citei durante o vídeo são romantizados. Esses elementos servem de miragem para esconder a própria essência, escondendo ela, só sobra espaço para o ego e para a insegurança, servem de gatilho para provar algo para si e para quem está de fora. Mas isso, uma hora ou outra, cansa. Esses excessos, sejam por telas, bebidas, drogas, luxúria, escondem uma falta. Seja uma falta de propósito, de fé em si mesmo ou até na própria vida. Mas a resposta para tudo isso está aí dentro. O barulho da festa não é tão alto quanto o silêncio que vem no fim dela. O preço do despertar é enxergar a profundidade dos detalhes, do outro e da existência como um todo. É não se apegar à idealização do ego, ou ao que o orgulho faz você parecer. O despertar é um chamado para se tornar quem você é. E tipo assim, como assim quem eu sou? Engraçado isso, né? Porque se você parar pra pensar, é comum que as pessoas passem toda a vida sem pensar nisso. E uma das causas é justamente a falta de autopercepção enquanto organismo inteligente. Veja, as possibilidades da vida existir como ela existe são quase nulas. Isso indica claramente uma motivação para as coisas serem como são. É muito simbólico quando você entende que existe uma inteligência que rege algo, seja no campo científico, religioso, holístico ou espiritual. Se tudo fosse uma grande obra do acaso, provavelmente tudo seria uma baderna. E nisso a gente pode comparar com uma cidade abandonada, que chamam de terra sem lei. A primeira imagem que a gente pensa é um viés inconsciente de desordem, sujeira e perversidade. Então, o nosso mundo é bonito porque desde o micro, com suas leis, que limitam o que pode ou não pode em certos locais, até mesmo as maiores, como a lei da gravidade e assim em diante, de acordo com o tamanho daquilo que a gente está avaliando. Seja a Terra, seja o sistema solar, seja galáxias, seja o infinito.
Sabendo disso, é necessário se entender como algo importante sim, apesar de ínfimo, enquanto comparado com o restante de tudo que existe. Nada vem do nada, né? Então, quando nada vira algo, ele é alguma coisa. E para ser alguma coisa, é necessário escolha. E quem escolheu? Ponto. Juro que esse pensamento é mais holístico do que lógico, mas tenta me entender. A síntese do pensamento é que existe alguma coisa aí dentro de você que deseja fazer certas coisas. Só que, no mundo de hoje, quem consegue de fato fazer o que deseja? Somos limitados por diversas frentes, seja ela interior ou exterior. Isso já está até meio batido, mas a galera tem conseguido ter mais consciência disso agora. E quando eu digo isso é porque de fato estão enxergando como existem coisas nos travando. Quando você entende isso, é justamente uma das percepções da Matrix. Barreiras invisíveis, opiniões que não foram formadas por você, sentimentos que você não escolheu sentir, uma pessoa que você não queria ser. Daí quando você começa a se despertar, dá um passo no sentido de tornar-se quem você é porque você entendeu que existe algo, porque você percebe que não escolheu as coisas de forma consciente, porque tudo é pré-imposto no momento do nascimento. Daí você vai se modelando de acordo com o lugar que cresce, nisso replicando os erros e criando os mesmos egos. Algumas linhas religiosas apontam para esse processo de despertar também como um processo de morte e renascimento. No cunho do cristianismo seria a morte do velho para o nascimento do novo. É importante entender que o mundo não está te dando nada. Tudo que é de graça você é o produto. Você é usado e controlado pelo que ouve, come e assiste. São justamente por esses meios que você mais se alimenta. Logo, o que você pensa vem desses estímulos, de vício, baixa energia e medo. Entenda que você é a média de tudo aquilo que você faz. Isso inclui o que tu pensa, fala, faz, deixa de fazer, também as escolhas, o que decide acreditar. E aqui é um ponto crucial. Procurem por crenças limitantes e as identifiquem em suas vidas. Não esqueça de se auto-observar e começar a pensar: eu quero isso daqui na média daquilo que eu sou? Siddhartha Gautama disse que a raiz de todo sofrimento é o apego. E isso vale para qualquer âmbito. Seja felicidade, seja conquistas, seja tristeza, seja perdas. Então é necessário saber onde você coloca a sua energia, porque ela te traz coisas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, e as coisas simplesmente são. Então é necessário se auto-observar para saber como você reage a coisas que apenas são. E entenda que o mal e o bem são definições criadas pelos humanos, e existe toda uma simbologia de como a gente vê essas coisas, mas é necessário não ter apego aos resultados, porque se a gente tem apego a algum resultado, necessariamente se não for o resultado que a gente quer, a gente sofre. Então a Matrix está aí para impor como a gente deve se sentir. Então, sabendo disso, é necessário tomar autonomia para sentir com direito e sentir com razão. É isso, então tome cuidado para onde tem olhado. Bom, hoje de novo, pois é, né, 2 hoje no mesmo vídeo. Essa é aquela parte do vídeo que, se você quiser, você pode pular e acabar, porque não vai ter mais nada que acrescenta no assunto do vídeo em si. Mas é muito mais uma finalização, porque eu percebi que nos meus vídeos não tem finalização, pois é, sempre acaba com uma frase ou tela preta. Então esse vídeo, por ser um vídeo totalmente diferente, acho que é válido, né, ter pelo menos uma despedida, mas é isso. Bom, esse final de vídeo é muito mais para agradecer vocês que estão acompanhando, o público, todos os comentários, todos os likes, todos os compartilhamentos. Isso me encoraja muito, isso me dá muito vontade de criar vídeos, especialmente vídeos assim, que são vídeos um pouco mais diferentes, são vídeos um pouco mais trabalhados que o normal. E enfim, eu queria também agradecer ao Isaac, que foi quem participou desse vídeo, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração como artista, como pessoa, e a gente fala muito desse tipo de coisa, e ele sempre quis participar de um vídeo, e eu acho que foi essa meio que a brecha que o sistema queria, né? E enfim, bom, caso você ache que esse vídeo mereça pelo menos um reconhecimento, algo do tipo, se você quiser fazer algo além de compartilhar, ou sei lá, divulgá-lo, vou deixar aí minha chave Pix, caso você queira me ajudar com qualquer valor é bem-vindo, eu sou muito grato a isso. E é isso, muito obrigado de coração, e
Tchau.